Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo pro nosso canal. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Franciele, sou mãe de 7 crianças, isso aí. Se você não chegou no meu canal agora, corre aí, já se inscreve, ativa o sininho de notificação. Pra quem já é antigo, peço pra deixar o seu like, seu comentário é muito importante pra mim. E é isso aí, meus amores, sem muita enrolação, porque esse vídeo é um vídeo um pouco estressante pra mim, um pouco que me deixa um pouco nervosa pra trazer esse vídeo. Mas eu demorei muito pra trazer, mas hoje eu vou estar trazendo realmente o motivo de eu estar sumida nas minhas redes sociais. Quanto aqui, quanto lá na plataforma vizinha Instagram, não tenho gravado mais pro Kawaii, tem um bom tempo que eu não gravo pra lá. Tô sumidinha totalmente das minhas plataformas e hoje eu vou estar trazendo realmente o motivo aqui pra vocês. Vou resumir também, vou botar lá no Instagram também. E eu acho que muita gente precisa saber realmente o que eu tenho enfrentado, o que eu tenho passado. E eu acho que essa é realmente a hora de eu estar falando. E é isso, meus amores. Simbora. Então, meus amores, vamos lá. Eu vou resumindo pra vocês um pouco do que eu tenho enfrentado no meu dia a dia e um pouco que me deixou bastante desanimada de estar trazendo meus conteúdos. Muita gente sabe que o meu casamento não tem andado muito bem, né? Lá no Instagram, muita gente sabe que eu e Jorge a gente tinha separado. E muita gente não entende realmente o motivo, o que tem acontecido, o que tem se passado. Às vezes muita gente pode olhar de fora e achar que eles parecem um casal tão feliz trazendo os vídeos pra gente e tal. Mas o realmente motivo às vezes a gente não traz, né, para as redes sociais, a gente não conta pros outros de fora e tal. Mas como a minha vida tem sido tão exposta, então eu resolvi trazer esse vídeo. Se alguma outro tipo de mulher também estiver passando por esse momento, vai saber que não está passando por esse momento sozinha. Eu e Jorge tivemos uma separaçãozinha, estamos tentando reatar de novo, tá sendo um pouco difícil, entendeu? Através de muita desconfiança, muito jogo de empurra. O motivo todo da minha separação, gente, é realmente o motivo porque o Jorge acha que eu não posso ter amizade. Ele acha que amizade, mulher casada não tem que ter amizade, eu tenho que ser uma pessoa sozinha. E depois que eu tive as crises de ansiedade, muita gente sabe que eu me enfrentei aqui e tal, eu tenho passado um bom tempo, eu tenho tido crises, mas não aquelas crises fortes, de eu ficar torta e tal. E às vezes, muita gente não sabe, mas o motivo de eu não ter ficado torta é porque eu tenho amigas que conversam comigo, que às vezes eu tô triste e tal, e ali me dão um conselho, não, Fran, faz isso, pá, segue por esse caminho e tal. E há pouco tempo eu tenho conversado mais com amigas, às vezes a minha madrasta aqui de cima eu fiz amizade com ela, às vezes eu vou lá pra cima pra conversar um pouco, porque carregar uma carga, gente, de 7 crianças não é fácil. Pra quem é mãe, pra quem vê de fora, pro homem é muito fácil ser mãe. Ele simplesmente faz o papel dele, ele é pai, ele vai ali, ajuda em algumas tarefas de casa, ajuda no troca de uma fralda, ajuda nisso, ajuda naquilo, mas realmente quem carrega a casa nas costas somos nós mulheres. A gente tem que se preocupar em que tá faltando um arroz, um feijão pra dentro de casa, a gente tem que se preocupar se tá faltando remédio, a gente tem que se preocupar se tem dívidas pra pagar, principalmente aqui em casa, porque tudo nas minhas costas, tudo fica em cima de mim. Essa parte, o Jorge não sabe mexer muito com o telefone, com o Pix, essas coisas, então tudo fica por cima de mim. Aí muita gente fala assim, Fran, mas hoje o Jorge tem a renda dele, tem a autonomia dele, entra mais uma renda. Mas eu não tô falando questão de dinheiro, gente. A questão é simplesmente das tarefas que tem dentro de casa pra fazer. São 7 crianças, eu tenho a Glória, que é cadeirante, precisa fazer tratamento, está sem tratamento. A Glória está sem tratamento. Já tem um bom tempo que eu não consigo, porque eu fico sobrecarregada, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar da Jade, que tem um aninho, começou a aprender a andar. As crianças, como estão nesse tempo frio, entra e sai de resfriado, é automático. Então, tipo assim, quem me vê aqui nos vídeos, eu não aparento ser uma pessoa triste. É o que muita gente fala, Fran, você não aparenta ter depressão, você não aparenta nada disso. Eu não deixo por me levar.
Vocês sempre vão carregar esse lado meu, esse lado da Franciele feliz, contente, brincando com tudo. Mas eu enfrento muitas mágoas, principalmente depois que minha mãe faleceu, tá? Eu fiquei com aquele peso todo. E enfrentar aquela barra toda de ter perdido uma mãe sozinha, de ter que cuidar de 7 crianças, 6, na época eu só tinha 6, não tinha Jade. 6 crianças, ter perdido a minha mãe, que era a única amiga que eu tinha, não tinha amigas por fora. Eu não conversava com ninguém, eu não tinha amizade com ninguém. Eu era uma pessoa isolada. Quando a gente morava em Bangu, eu só vivia dentro de casa. Eu só lavava, passava, cozinhava, lavava, passava, cozinhava. A gente viveu bastante tempo de doações. Não vou trazer o jogo limpo pra vocês aqui no canal. Vivi muito tempo através de doações. Tem muitas pessoas que me ajudou. Muitas pessoas aqui me seguem no canal sabem que eu passei uma fase muito difícil da minha vida. Muitas das vezes dentro de casa eu não tinha nem arroz pra comer. Porque... Mas estranho, o Jorge não trabalhava. O Jorge trabalhava, mas era dependente da família dele. Todo o dinheiro que ele pegava, ele tinha que levar pra família dele pra resolver dívidas. Então, nesse momento, eu passei muita dificuldade dentro de casa, muita dificuldade. Corri atrás de muita cesta básica. Muitas das vezes eu ia parar em tal lugar no Rio de Janeiro para buscar cesta básica, bolsa pesada. E eu carregava aquilo sozinha, debaixo de sol quente, aquele sol estalando. Às vezes, muito mal, eu tinha só o dinheiro da passagem. Não podia beber uma água na rua, porque senão ia desintegrar a passagem e eu não ia conseguir chegar em casa. Muitas das vezes o dinheiro da passagem era dinheiro de ajuda, às vezes a pessoa... Às vezes a pessoa me doava a cesta básica e eu não tinha o dinheiro da passagem, às vezes a pessoa me ajudava com o dinheiro da passagem e tal. Então, através disso aí, gente, eu passei muita dificuldade no meu início. Mas, Fran, se você passou essa dificuldade toda, pra que você teve esse tanto de filho? Vamos lá. Sim, gente, eu, infelizmente, cometi esse erro de ter tido muitos filhos. Se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, se eu fosse um terço da mulher que eu sou hoje, não é arrependimento de ter tido meus tantos de filho, mas eu não teria o tanto de filho que eu tenho hoje. Meus filhos são bênção de Deus, são o amor da minha vida, são. Mas ter filho é dificuldade. É enfrentar uma barra que só quem enfrenta sabe a dificuldade. Ter bastante filho é você se privar de 1000 coisas. É você não poder sair, é você não poder trabalhar, é você não ter uma vida própria. Então, eu infelizmente cometi esse erro de ter tido muito filho. Um dos meus maiores erros foi ter tido muito filho, foi que lá no iniciozinho, eu achava que ter filho era prender homem. Eu falava assim, gente, o Jorge me pedia filho, ele falava assim, eu quero ter mais filho, eu quero ter mais filho, eu quero ter mais filho. E eu, boba, burra, né? Eu achava assim, não, eu vou ter mais filhos, eu vou satisfazer a vontade dele, tal, e ele vai ficar comigo pro resto da vida, porque tal, e a gente, mulher nova, tal, não tem amizade, não conversar com ninguém, não vê redes sociais, porque naquela época não existia. Hoje, essa grande descoberta aí com o Instagram, hoje o Instagram explica, tal, realmente a vida. E através de lá, né, que eu vim reconhecer a vida, eu era uma pessoa muito leiga, entendeu? Muito leiga mesmo. Então, eu achava que ter filho, eu ia conseguir prender ele. Então, eu fui me enchendo de filho, fui tendo filho a todo direito. Tive 5, a minha 6ª, e não foi por falta de conselho não, porque minha mãe falava pra caramba comigo. A minha mãe falava assim, Fran, não tem filho e tal, mas sabe aquela filha rebelde que não quer escutar os pais? Achava que minha mãe tava falando demais, achava que meu pai tava falando demais comigo, mas na realidade era só conselhos bons. Hoje, eu vejo que, tipo assim, eles não estavam falando demais, eles apenas estavam tentando me conciliar. Eu não sabia o peso que era carregar uma vida. Hoje, eu sei realmente o peso que é carregar uma vida. Então, tipo assim, se eu pudesse voltar atrás, não teria. Mas hoje não estamos aí, então eu faço de tudo para poder criar meus filhos e não deixar faltar nada. Então, não houve conselho, me enchi de filho. Da minha 6ª filha, eu liguei. Foi na minha 6ª filha que eu também perdi minha mãe. Depois que eu perdi minha mãe, eu implorei pro médico. Eu não tinha nenhum papel, gente, pra fazer ligadura. Eu implorei pro médico, chorava.
de soluçar para o médico me ligar. O médico com muita pena de mim fez a ligadura. E mesmo eu sendo ligada, vocês sabem aí, pra quem me acompanha já há um tempo no canal, eu engravidei da 7ª. Calma aí, gente. Então, mesmo eu ligada, engravidei da minha 7ª. Foi um baque pra mim, que eu não queria aceitar, porque quando eu engravidei, quando eu tive a minha 6ª, eu já tava vendo o quanto pesado era carregar uma família. Eu já tava vendo o quanto pesado era a carga de carregar 6 crianças. Então, eu entrei em desespero, eu entrei numa depressão profunda, entendeu? Mesmo assim, eu continuei trazendo vídeo pra vocês aqui no canal. Não demonstrei, mas eu ficava bastante tempo sumidinha. As crianças estão em casa, não tá tendo uma aula hoje, então eu tenho que ficar dando pausa no vídeo. Então, mesmo eu tendo engravidado dela, no começo da gravidez eu não aceitei, tá? Mas depois ela já tava aí, era só orar pra vir com saúde. Hoje é minha pequitiusca, tá com 1 aninho. Não fiz festa de 1 aninho pra ela, porque como eu falei pra vocês, carregar uma casa com 7 crianças não é nada fácil. Pra quem olha de fora, pra quem romantiza uma família grande, acha que é uma coisa simples, uma coisa fácil. Nossa, aquela mulher tem uma habilidade sinistra. Mas não é isso. Às vezes a nossa saúde mental está afetada. Às vezes a minha saúde mesmo está afetada, porque eu tenho que me doar a minha saúde. Calma aí, gente. Então, como eu estava falando, eu tenho que me doar por completo durante o dia a dia. Então, isso aí, eu comecei a interagir nas redes sociais, comecei a gravar mais vídeo, comecei a fazer mais amizades. Hoje eu carrego uma leva de amizade aí. Eu tenho mais ou menos umas 10 amigas, entendeu? Tem gente que me manda mensagem todo dia, me pergunta como eu estou. São, assim, na boca do Jorge são amizades falsas, né? Mas pra mim são amizades verdadeiras, que se preocupam comigo. Às vezes quando eu falo que eu tô com a cabeça muito tribulada, eu falo com elas assim, olha, eu não tô mais aguentando. E elas viram pra mim e falam assim, para, você é uma mulher forte, você é uma mulher guerreira, já aguentou tanta coisa, você não tá aguentando. Para, Fran, você é cadê aquela Fran que brinca, que agita tudo, pá. E elas me dão forças, diferentemente às vezes do Jorge, porque o Jorge acha que às vezes, que não sei o que lá, mas tem dinheiro, ele acha que tudo se resolve só à base de ter as coisas. Mas não tá faltando nada dentro de casa, graças a Deus não tem faltado nada. A gente tem conseguido suprir, eu recebo Bolsa Família, recebo o EPC da Glória, então tá dando pra suprir a casa. O Jorge também recebe hoje a renda dele da autonomia, tá dando pra suprir, entendeu? Graças a Deus. Mas o meu grande desabafo há pouco tempo a gente se separamos, né? Por causa das amizades que eu tenho, ele não aceita eu ter amizade, ele acha que eu só tenho que ficar, ele fala assim, a única amizade que você tem verdadeira são seus filhos. A amiga que você tem são seus filhos, os únicos amigos que você tem são seus filhos. E não é assim, né, gente? A gente que hoje é chefe, dona de casa, aí a gente sabe que, às vezes a gente vai ser teu amigo, eu não vou chegar pra uma criança e vou falar assim, vou chegar pra Paola e vou falar, Paola, eu tô estressada porque eu não aguento mais, eu vou surtar, tal. A Paola vai olhar pra mim com 2 olhos e vai falar assim, mãe, eu não vou chegar a isso por contar pra uma criança. Às vezes a gente precisa de uma amiga assim pra conversar, pra desabafar. A amiga também, ela vai desabafar os afazeres dela. E no final uma vai dar conselho pra outra. E daqui a pouco a gente vai dar tchau uma pra outra, cada uma pra dentro da sua casa. Mas pelo menos eu desabafei, entendeu? Pelo menos ela me ouviu, eu ouvi ela. E sim, a gente fica bem. E ele acha que não, mulher não deve ter amizade, entendeu? Então a gente separou, eu resolvi dar uma segunda chance. Quando a gente se separou, a gente tivemos um grande probleminha, porque quando a gente se separou, ele começou a falar para as crianças todinha que todo lugar que eu ia, tipo, se eu fosse no mercado, ele falava para as crianças que eu ia encontrar com um homem. Tua mãe saiu para encontrar com um homem. Tua mãe foi fazer isso para encontrar com um homem. E as crianças, toda vez que eu chegava, tipo, eu fui no mercado, às vezes a minha madrasta, tadinha, ela tem as mensagem dela lá, Fran, vamos no mercado comigo? Vamos. Eu iria no mercado com ela, o Jorge já falou lá para as crianças que eu já ia encontrar com o homem. E quando eu mal chegava no portão, as crianças já vinham correndo, gritando na frente de todo mundo. As crianças são crianças, eles não têm papo na língua. Mãe, mamãe, o papai falou que a senhora foi encontrar com outro homem.
e muitas das vezes eu ficava sem reação. Os outros olhando pra minha cara, sabendo, muita gente, sabendo que eu não estava indo pra encontrar com um homem, sabendo que às vezes eu tava no mercado, às vezes estava ali conversando com uma amiga, e na cabeça dele, sei lá o que se pensa na cabeça de um homem, ele achava que eu estava com outro homem. Eu vou contar pra vocês um dia que me deixou muito chateada. Eu furei o meu pé no prego e a Aurora tava com uma febre enorme, tava pelando em febre. Eu furei meu pé no prego e o prego estava enferrujado. Eu falei pro Jorge assim: Jorge, fica com as crianças, que aqui tem um tarifa zero. Eu vou pegar o tarifa zero, vou no postinho de saúde, vou me medicar e volto pra casa. Falei pra ele isso, pra ele poder não deixar as meninas aqui com febre, sozinha, só com o Pietro, minha madrasta. Por mais que minha madrasta passe o olho nele quando a gente precisa sair, eles ficam aqui. Mas não é aquela mesma coisa, né, gente? De pai, mãe, cuidar. Vamos, por exemplo, as crianças, vamos, por exemplo, convulsionou, minha madrasta sozinha, ela não vai saber o que fazer. O Jorge, não, o Jorge já é pai, já sabe como mais ou menos o procedimento, já vai saber como agir, vai saber como me ligar, ó, Fran, aconteceu isso, o que eu devo fazer e tal. Ninguém cuida dos nossos filhos como a gente mesmo, mais fácil dizendo. Então, eu fui pro posto com o pé sangrando, que tinha furado, já tava com machucado, eu tenho um machucado aqui na perna, já tem pra mais de um mês, esse machucado coça, esse machucado. A médica disse que foi uma mordidinha de aranha, mas realmente eu não sei o que foi, e esse machucado não cicatriza de jeito nenhum, já godó, borogodó. E que houve, queridos? E nesse dia, gente, que eu fui pro médico, ele falou para as crianças que eu tinha ido encontrar com... Não, o cara do Danone, porque eu compro Danone aqui para as crianças. O cara do Danone bateu aqui no portão e ele falou assim para as crianças: ah lá, ó, o futuro pai de vocês. Falando para as crianças que eu tava me insinuando para as crianças que eu estava saindo até com o cara do Danone. Dizendo assim, entre aspas, sua mãe é uma... Entendeu? Não... Então isso me deixou bastante revoltada. Eu fiquei bastante triste, por mais que, assim, a gente tá tentando reatar, mas isso me deixou muito magoada. Tô com muita mágoa no coração por causa disso, porque eu acho assim... ele não vê o tanto que eu já enfrentei pra poder manter a família de pé. Ele não vê o tanto que eu já lutei pra ver a família de pé. Toda vez que a gente sai e conversa com alguém, ele conta da minha vida pra todo mundo. Como se a minha vida fosse um livro aberto. Ele chega pra todo mundo e fala: ó, o pai dela fez isso, ela isso. Conta pra todo mundo da minha vida, pra todo mundo. E às vezes as pessoas me olham com um olhar, sabe? Um olhar julgador. Eu acho assim, por mais que a gente já tenha enfrentado muita coisa, mas nem todo mundo tem que saber da sua vida. Entendeu? Ai, já que chorando. Então, eu passei por todo esse dilema. Aí a gente conversou no dia dos namorados. Ele chorou, pediu pra voltar, pá, a gente conversamos, eu também chorei bastante. A gente resolveu reatar de novo. Mas aí, nesse dia da gente reatar, ele virou e falou assim: eu vou até reatar com você, mas aqui não dá pra ficar. Porque aqui você tem muita amizade, você se deixa levar pros outros, sendo que às vezes eu nem saio, gente. Eu fico mais dentro de casa, cuidando da casa. O único lugar que eu saio muito, eu vou aqui em cima do meu pai. Fico lá às vezes 1, 2 horinhas conversando, batendo papo, rindo, brincando. Porque é o único lugar que eu tenho pra sair. Uma vez ou outra eu fui num pagode, não vou mentir pra vocês. Eu fui num pagode uma vez. Tava muito estressada com ele. Falei com ele assim: me leva no show, porque ele nunca sai comigo. Sempre tem um motivo, sempre tem um imprevisto. Ou ele fala: mas você não pediu com jeitinho. O que eu pedi com jeitinho, gente? Se eu já chego perto de você e falo assim: fulano, eu tô doida pra ir no show e tal, vamos comigo? Se você não for, eu vou sozinha, hein? É o modo da mulher falar: então vai sozinha, porque eu não vou. Eu peguei a atitude e eu fui. Entendeu? Então, depois disso aí, gente, nosso casamento nunca mais foi o mesmo. Entendeu? A gente até tá tentando reatar, mas sabe, eu vejo que tem aquela barreira, aquele gelo dentro de casa. A gente já não conversa mais dentro de casa igual conversava. A gente já não brinca mais igual brincava. Então, se torna uma barreira muito grande pra gente. Entendeu? Então, nessa da gente já até no dia 12, dia dos namorados, ele virou pra mim e falou: olha, vamos voltar pra Bambu. E eu fiquei pensando muito sobre isso. E eu, gente, resolvi não voltar. Porque eu acho assim,
As crianças agora estão estudando. Poxa, toda vez foi isso. Deu 3 anos. 3 anos que minha mãe faleceu. 3 anos que eu não tenho paradeiro, que eu não paro numa casa certa. Eu só vivo de mudança. Mudança pra lá, mudança pra cá, mudança pra lá, mudança pra cá. Eu já perdi tanta coisa. Eu e sempre eu tenho que fazer papel de homem, porque a gente não tem amigos, a gente não tem conhecido. Ninguém descarrega caminhão pra gente. Eu tenho que carregar caminhão, descarregar caminhão. Vocês sabem que o Jorge tem problema de coração, agora além do problema de vesícula. Então ele não consegue fazer tudo sozinho, eu não posso arcar pra ele tudo sozinho. Então eu botei na minha cabeça que eu não vou mais mudar. Eu vou focar aqui. Se for pra gente ficar junto, a gente vai ficar junto. Também se não for da gente ficar junto, Deus sabe de todas as coisas. E eu resolvi não mudar. Eu sei que depois que eu falei isso pra ele, ele não ficou muito bem, porque ele não gosta daqui. Só que eu cansei, gente. Chega uma hora que a gente cansa. Eu cansei de fazer mudança, entendeu? Teve muitas coisas que me magoaram em torno disso. Ele é um tipo de homem que não tem confiança em mim. A minha palavra não serve, só serve o que ele vê. Ele precisa ver para poder confiar. Ele não tem aquela confiança de confiar em mim. Então eu acho que um casamento que não se baseia em confiança é complicado. Se eu chegar pra ele e falar assim, olha, Jorge, igual aconteceu da gente ir pra um festival de pipa. A gente foi pra um festival de pipa, chegou lá, as crianças pegaram muita pipa. O irmão da minha madrasta tava lá. E na hora as crianças pegaram muita pipa, ela tava de moto, não podia deixar a moto. Eu também não sei pilotar moto. Ela falou assim pra mim, pilota a moto. Eu não vou pilotar a moto de ninguém, porque eu morro de medo de pilotar a moto dos outros, bater, quebrar. E eu tenho que arrumar um dinheiro que não tem. Ela virou e falou assim, então, vai com meu irmão no carro, com as pipas. E, sem maldade nenhuma, eu falei assim, não, tudo bem. Eu vou no carro. E aconteceu, de que aconteceu? As crianças chegaram primeiro do que eu, o carro furou o pneu. No meio disso tudo, eu peguei no meio da escuridão, no meio do breu. Como eu sabia que o Jorge é todo sistemático, eu falei assim, gente, eu vou embora, porque o Jorge daqui a pouco vai falar que eu tô sendo homem, como eu tô com sozinha dentro do carro. Peguei as pipas todinhas, vim embora andando, sozinha no escuro. Vim embora. Chegou aqui, foi só Deus nos acuda. O Jorge não acreditou na minha palavra, não teve um pouco de confiança na minha palavra não adiantou de nada. Ele ficou imaginando 1000 coisas e até hoje imagina 1000 coisas. Então foi muito complicado, é muito complicado isso pra mim. Eu resolvi que eu não vou mais mudar, o meu paradeiro é aqui. Ele não tá aceitando um pouco isso, dá pra perceber. E é realmente o motivo, gente, que eu tô explicando pra vocês. Por isso que eu não tenho mais gravado, por isso que eu não tenho mais força de ânimo pra gravar. Eu fiquei um pouco desanimada com tudo que aconteceu, com tudo que eu tô passando, eu não consigo sair da minha cabeça. Muitas das vezes as crianças vêm falar pra mim, as crianças, às vezes a gente sai e tal, a gente tá brigada, ele fala que eu vou contar quanto mais, que não sei o que lá, 1000 coisas, entendeu? Então é muito complicado, gente, isso, muito complicado. É muito complicado. Muitas perguntam se eu e ele somos casados no papel, não somos casados no papel. Até em 2020, o irmão dele fez ele assinar uma separação de fato de mim. Então, se por um acaso acontecer alguma coisa com ele, eu não recebo nada. Eu vou ter que me virar sozinha com as crianças. Ele assinou uma separação de fato, dizendo que a gente é separado. Então, de 2020 pra cá, não consta no INSS que a gente é marido e mulher. Entendeu? E ele também nunca fez por dom. Nós temos 13 anos de casado. Eu sempre procurei pra casar, eu que comprava aliança, eu que falava assim, vamos casar, vamos lá no cartório. Ele nunca também fez por dom de ir no cartório comigo, de falar assim, não, hoje a gente vai no cartório resolver a papelada de casamento. Ele nunca foi, pelo jeito também eu acho que não quer ir. Então, eu desanimei em casar. Falo isso pra vocês com os olhos cheios de lágrimas, porque sempre foi um sonho. E eu vejo que esse sonho se acabou. E é isso, gente. Esse é o meu desabafo. Por isso, realmente, o motivo de eu não estar trazendo vídeo pro canal é porque o meu casamento não tá indo muito bem. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu tenho passado. E é isso, meus amores. Esse é o pequeno desabafo de uma mulher casada, mãe de 7 filhos. Essa é a verdadeira história do que eu estou enfrentando tudo. Eu vou deixar os comentários abertos para vocês aí comentar, dar força, e eu vou tentar voltar com meus vídeos.
Após um mês enfrentando essa barreira toda, eu hoje decido que eu vou tentar voltar com meus vídeos, gravar minha rotina, entendeu? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido o desabafo. E é só, gente. Essa é o choro de uma mulher já desesperada sem saber o que fazer. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.